Amigos do Na Área do Esporte, salve! Aqui estamos com alegria e disposição para atualizar as informações do esporte aqui no nosso canal, cuidando de coisas da nossa aldeia. 2 times profissionais representando a cidade de Canção, representando Maringá em competições oficiais e importantes. O Maringá Futebol Clube no Brasileiro da Série D e o Grêmio de Esportes de Maringá no Paranaense da 2ª Divisão, Série B do Paranaense. Nenhuma das duas conseguiu êxito, nenhuma das duas obteve resultado que esperava na rodada deste final de semana. A começar pelo Maringá Futebol Clube, que na 4ª Divisão Nacional recebeu a visita da Ferroviária no Estádio Regional Willie Davis, fez um jogo com mais posse de bola, com mais tempo na área do adversário, mas sem a capacidade para finalizar, para colocar a bola na rede, para fazer o gol, que daria tranquilidade aos comandados do técnico Jorge Castilho nesta 2ª rodada da competição, neste grupo, o grupo 7, que se mostrou muito equilibrado. Um grupo em que, para você ter uma ideia, amigo frequentador do Na Área do Esporte, nas 2 rodadas, como são 8 equipes em cada grupo, já foram realizadas, então, 8 partidas, 4 na primeira rodada, 4 na segunda rodada, e apenas 2 oportunidades houve vencedor, não é? Na rodada primeira, na rodada inaugural, a equipe do Craque de Goiás acabou vencendo o Cascavel, e nesta 2ª rodada, o próprio Craque de Goiás perdeu para a Patrocinense. Então, só estes 2 resultados é que tiveram a soma de 3 pontos por uma das equipes. Nos demais, empate. O Maringá Futebol Clube, para cuidar do tricolor maringaense, empatou na largada contra o 15 de Piracicaba, fora de casa, o que parecia ser um bom resultado, desde que se consolidasse com uma vitória em casa. E aí, na segunda, empata também. E Cascavel, as outras equipes, todas empatando. O Cascavel, que perdeu, a rigor, apenas o Cascavel é que tem 1 ponto só. As outras agremiações todas já somaram 2 pontos, a maioria 2 pontos, a Patrocinense com 4, não é que lidera esta chave, e mais atrás o Craque com 3. Depois, todo mundo com 2 pontos, inclusive poderia dizer que o Maringá fecha a 2ª rodada em 3º lugar, mas isso não é a verdade absoluta, 3º lugar, 4º lugar, pelo posicionamento ali, mas todo mundo tem 2 pontos. E o último colocado, que é o Futebol Clube Cascavel, tem 1 ponto, logo não tem nada definido e nem ninguém queria que tivesse alguma coisa definida, mas há um indicativo muito forte do quão equilibrado está este grupo, do quão equilibrado está esta chave do Maringá Futebol Clube. O próximo compromisso diante do Futebol Clube Cascavel fora de casa, é importante buscar esses pontos fora de casa, porque diante deste equilíbrio estabelecido, são pontos fora de casa, em campos adversários, que vão determinar a classificação, lembrando sempre que para a 2ª fase passam as 4 melhores equipes, após turno e retorno. Por sorte, ou até para dar um pouco mais de emoção para este grupo, não é como o Paranaense, turno único, não, é turno e retorno. O Maringá, por exemplo, que jogou contra o 15 de Piracicaba na primeira rodada, receberá este 15 de Piracicaba no retorno. Enfim, jogos lá e jogos cá, e aí ao término das partidas computa-se os pontos somados e os 4 passam para a 2ª fase. Portanto, há indicativo aí de muito equilíbrio, foi o que nos ensinou a 2ª rodada do campeonato. Falando mais especificamente sobre o jogo do Maringá, o Maringá Futebol Clube jogou com o que o Castilho tem de força máxima, a exceção do Rafinha, que ele não pôde aproveitar, que tinha sido expulso. Entrou o Kaique ali na lateral esquerda, mas praticamente o mesmo time. O Castilho determinou uma estratégia de jogo, até foi para cima, pressionou o adversário, criou um número maior de oportunidades, teve um número maior de finalizações, mas poucas finalizações acertadas. A necessidade de definir algumas coisas neste último terço do campo, na linha ofensiva, um matador. O Castilho está precisando de um homem com estas características. Ele tem jogadores habilidosos, mas não tem aquele especificamente para colocar a bola na rede. E a ausência deste homem, ou a ausência de um homem com estas características, acabou determinando o empate em 0-0, que foi considerado um resultado ruim. Não estava nos planos da comissão técnica do tricolor maringaense, muito menos nas projeções do torcedor, que compareceu em bom número até no Willie Davis, malgrado o horário atípico. Sábado, 7 da noite, não é um bom horário.
Mas mesmo assim foi um bom público e viu seu time apenas empatar. Fica agora a expectativa para a sequência da competição, sai para enfrentar o Cascavel e na rodada seguinte recebe a equipe do Operário. Mas como disse, turno e retorno, é preciso valorizar cada ponto conquistado e nesse aspecto, olhando para a configuração do grupo, destes resultados iguais, destes resultados escassos de vitória, e quando eles aconteceram foram apenas 2 vezes, conforme dissemos no início desse nosso colóquio, por diferença mínima. Então está estabelecido um equilíbrio muito grande e por conta deste equilíbrio a soma de cada ponto é importante. O Maringá vai somando aí, não ganhou em casa, mas somou um ponto e é preciso levar isso em consideração, que os pontos são muito importantes. Portanto, este é o panorama do Maringá Futebol Clube nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o campeonato participam 64 equipes e ao término da competição, a partir da segunda fase, ela se desenvolverá em mata-mata e ao término da competição, as 4 melhores equipes vão para a Série C do Campeonato Brasileiro e para a atual conjuntura do futebol maringaense, atingir este patamar em nível nacional será muito importante para a própria consolidação do Maringá Futebol Clube como um dos grandes do futebol brasileiro. Oxalá isso aconteça. Falar agora do Campeonato Paranaense, da segunda divisão, o Grêmio de Esportes de Maringá acabou sendo derrotado pelo Apucarana, lá no estádio Olímpio Barreto, o antigo Bom Jesus da Lapa. É até difícil para a gente chamar o estádio de Apucarana de Olímpio Barreto, embora seja uma homenagem justa, mas Bom Jesus da Lapa é um nome que nas décadas de 70, 80 se tornou tradicional por conta de bons times que no passado o Apucarana teve, a cidade de Apucarana teve disputando a elite do futebol paranaense, para onde está tentando voltar este Apucarana Esportes, que é treinado pelo Rafael Andrade, o Rafael que elevou o time do Aruco Esportes para a primeira divisão, que disputou a primeira divisão com o Aruco Esportes e se manteve, inclusive, na elite, está prestando os seus serviços, está desenvolvendo a sua competência no comando do Apucarana Esportes, e o Apucarana Esportes recebeu o Grêmio de Esportes de Maringá, venceu por 2-0. Aqui também há um equilíbrio, e este resultado para o Grêmio de Esportes de Maringá acendeu o sinal de alerta. Por quê? 10 equipes participam da competição nesta primeira fase, diferentemente do brasileiro da Série D, é turno único. Não é? As 10 equipes se enfrentam e, ao término da primeira fase, as 4 melhores seguem na competição para definir o título e para definir o acesso. E as 2 últimas, amigos meus, caem para a terceira divisão. Então é preciso um cuidado. O Grêmio de Esportes de Maringá, a gente sabe, está enfrentando dificuldades financeiras aí para a manutenção do elenco. Enfim, a gente sabe que os dirigentes não conseguiram os patrocinadores dos quais precisavam. Portanto, há uma mobilização ali dos dirigentes atuais, se esforçando, buscando apoio, buscando patrocínio. Enfim, com o campeonato em andamento, mas é preciso tomar muito cuidado, porque não subir, vá lá, pode-se tentar novamente na próxima temporada. Agora, cair para a terceira divisão, voltar para a terceira divisão, é um retrocesso que pode, inclusive, comprometer o resgate do alvinegro maringaense. Vai tirar o ânimo de todo mundo. Se você sobe da terceira para a segunda, sobe, e aí na segunda vai buscar a vaga na primeira, não consegue a vaga na primeira e ainda cai para a terceira divisão, isso certamente vai estabelecer uma dificuldade muito grande para o Grêmio de Esportes de Maringá. A missão não é fácil, o campeonato segue nesta sua primeira fase. O próximo jogo do Galão Guerreiro será na capital do estado, diante do Paraná Clube. Há muita gente que diz que uma das vagas para a primeira divisão pertence ao Paraná Clube, por conta de circunstâncias que o Paraná, pela tradição que tem, pelo peso, pela influência dentro da própria Federação Paranaense de Futebol, mas esqueçamos isso. O time do Paraná Clube também não está lá essas coisas, né? Até agora não conseguiu os resultados que se projetava, que estava dentro dos planos da comissão técnica. Empatou 2 vezes e agora recebe o Grêmio de Esportes de Maringá na Vila Capanema, os portões fechados por conta de punição que o Paraná Clube deve. Invasão da sua torcida, quando foi rebaixado no Paranaense, a torcida invadiu o campo de Vila Capanema e tem 6, 7 ou 8 jogos que o Paraná Clube não poderá ter a presença do seu torcedor. Isso é uma espécie de vantagem para o Grêmio de Esporte. Maringá talvez seja. A verdade é que o técnico Paulo César Catanossi tem que encontrar dentro deste elenco, e pelo que se viu
nos parece que a qualidade do elenco do Alvinegro não é ruim, tem bons jogadores, né? Jogadores que correspondem tecnicamente. Agora, não basta para um campeonato de profissionais apenas um elenco com jogadores qualificados. É preciso que as condições proporcionadas a este grupo sejam minimamente boas para que eles possam desenvolver. Enfim, vamos torcer para que o Grêmio consiga trazer da capital do estado um resultado interessante diante do Paraná Clube, porque a sequência da competição, o Grêmio vai ter 3 jogos em casa. Vai jogar contra a equipe do PSTC, do Patriotas e do Toledo. Equipes que estão brigando pelo acesso, não é? E vai sair para enfrentar agora o Paraná Clube, depois joga contra o Iguaçu, em União da Vitória, e joga também contra o Araucária, que em tese é o time mais fraco desta competição. No fechamento desta terceira rodada, para vocês terem uma ideia, a liderança é do PSTC, atrás está o Patriotas, depois vem um grupo ali de equipes com 3 pontos, e o Grêmio de Esportes de Maringá também tem 3 pontos ganhos, mas nos critérios de desempate acaba ficando na 9ª colocação. O que significa a 9ª colocação? A 9ª colocação significa que se você fechar esta primeira fase, sim, estará rebaixado para a 3ª divisão. Com 3 pontos, o Grêmio está na 9ª colocação, pelos critérios de desempate, e apenas o Araucária não somou pontos ainda. Então a necessidade do time maringaense, a luzes de alerta já está acesa, apagá-la conseguindo resultados fora de casa para que o torcedor do glorioso Grêmio de Esportes de Maringá possa respirar aliviado. Se não ficar com a perspectiva de classificação para a elite, pelo menos não cometer o vexame de voltar para a 3ª divisão. Tomara que isso não aconteça. Obrigado pela sua atenção, um abraço carinhoso, fraternal e bem gostoso, e você sabe, aqui estaremos sempre catalisando informações para atualizá-lo na área do esporte.